Vamos à Bíblia, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, verso 7. Um conselho extremamente sábio. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Simples assim. Lancem sobre ele, claro, Pedro aqui está se referindo a Jesus. Lancem sobre Jesus todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Essas palavras nos ensinam a lançar toda a nossa ansiedade sobre o nosso Deus, porque é Ele quem cuida de nós. E aí, como você está? Como anda a ansiedade? Ansiedade e medo têm batido na sua porta? Tem algo que está tirando a sua paz e tem trazido assim muita ansiedade e preocupação? No mundo atual, muitas pessoas enfrentam esses desafios de diversas formas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos de ansiedade. O medo pode ser um grande obstáculo para alcançar nossos objetivos e pode prejudicar nossa saúde física e mental. Na Bíblia, nós podemos ver exemplos de personagens que lidaram com medo, com ansiedade de diferentes maneiras. Por exemplo, quando Moisés foi chamado por Deus para liderar os israelitas da escravidão do Egito, para tirá-los da escravidão do Egito e liderá-los, guiá-los pelo deserto até a terra de Canaã, Moisés inicialmente teve medo e tentou recusar o chamado. Ele tentou fugir, tentou dar desculpas, pois ele se sentiu incapaz, ficou preocupado com medo. No entanto, ele confiou em Deus e liderou os israelitas, os levou para a liberdade. E a história de Davi, você conhece? Ficou com medo quando foi perseguido pelo rei Saul. E quando Jesus foi preso, Pedro, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes. O ser humano em toda parte é atormentado por esse mal. Estudos mostram que a fé e a vida religiosa podem ajudar as pessoas a lidar com medo e ansiedade. A ciência comprova o que o cristão já sabe há muito tempo. Mas não basta saber, nós temos que viver essa fé, orando, estudando a Bíblia e agindo conforme nós formos aprendendo com Deus no dia a dia, crescendo em nossa caminhada cristã. Mas veja, é importante lembrar que o medo e a ansiedade podem se tornar um problema sério que pode exigir ajuda profissional. Buscar um psicólogo, um terapeuta, pode ser muito importante para lidar com esses problemas. Mas é claro que Deus é o maior interessado em que você viva bem. E não existe nenhuma proibição bíblica nesse sentido, pelo contrário, Ele é o maior interessado em sua saúde mental. Louvado seja Deus por isso. Por fim, a Bíblia nos faz um apelo: a fé e a paz de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo, também guiado por Deus, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E Paulo diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Esse Deus bendito pode transformar nossa ansiedade em paz, em tranquilidade, em confiança e esperança. Vamos orar? Ó Deus, eu te peço nessa hora especialmente por aqueles que estão orando comigo, Senhor. Estão dominados pela ansiedade, pelo medo, pelo temor do futuro, de alguma coisa ruim que possa acontecer. Dá a tua paz a esses teus filhinhos, Senhor, para que eles confiem e descansem em Ti e vivam dia a dia, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que Te amam. É a nossa prece, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Que hoje Deus possa abençoar o seu dia e mostrar que Ele está a todo o tempo ao seu lado. Que você tenha um excelente dia.
Números capítulo 14, versículos 8 e 9 está escrito: Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, eles cometeram um erro que a maioria de nós comete quando estamos diante dos nossos desafios. Israel olhou para o tamanho dos seus inimigos, olhou para as suas próprias limitações, mas se esqueceu de olhar para o Senhor. A palavra diz que depois de percorrerem a terra para reconhecê-la, eles descobriram que Canaã era habitada por gigantes, e ao olhar para si mesmos, se viram pequenos demais para poder vencê-los. Aquele não seria um tempo fácil para o povo hebreu. Mas eles se esqueceram de que, apesar da força dos seus adversários, eles tinham uma promessa. E tudo o que precisavam naquele momento era olhar para o alto e se lembrarem de que o Senhor estava com eles. O Deus que havia os libertado do Egito, que havia os sustentado no deserto, era o mesmo Deus que estaria à frente das suas batalhas. Por causa do tempo em que eles viveram debaixo da opressão, Israel havia herdado de seus pais uma mentalidade escrava. Eles se acostumaram a servir a um Senhor que exigia deles trabalhos forçados. Mas agora Deus queria que eles superassem isso e passassem a ter uma atitude de vencedores, de conquistadores. Eles tinham que compreender que serviam a um Deus de misericórdia, de amor, ao Deus Todo-Poderoso, que ao invés de impor sobre eles uma carga pesada, lhes oferecia alívio e descanso, mesmo que tivessem que enfrentar inimigos. Muitas pessoas se enxergam assim também. Quando os problemas e as dificuldades surgem à sua frente, olham para a sua própria incapacidade, olham para o tamanho dos seus inimigos, mas se esquecem de olhar para o tamanho do seu Deus. Temos que nos ver como nós realmente somos. A nossa força vem de Deus. Tudo o que conseguimos fazer, desde o nosso respirar, tudo acontece pela permissão dele e por causa do sopro de vida que ele soprou sobre nós. Não podemos nos subestimar a ponto de nos deixarmos abater por um complexo de inferioridade. Tem pessoas que já olham para os seus problemas com um olhar de derrota, mas em Cristo, eu e você podemos ser mais que vencedores. Eu sei que talvez os desafios que estão à sua frente sejam grandes demais. Talvez você esteja sendo intimidado por gigantes. E você olha para dentro de você mesmo, você olha para os seus próprios recursos e desanime. Josué e Caleb disseram que somente se o Senhor se agradasse deles, eles poderiam derrotar aqueles gigantes. Saiba que Deus não apenas já se agradou de nós, mas Ele nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer por nossa causa. E em Jesus, todo inimigo que tem te amedrontado pode ser enfrentado com força e coragem, porque o Senhor é quem te fortalece. Ele é quem te capacita. O maior inimigo que nós tínhamos já foi derrotado na cruz do Calvário. O pecado era o que nos afastava de Deus e o que nos impedia de conquistar a vida eterna. Mas Jesus venceu o pecado. Nós não somos mais escravos, somos filhos de Deus. E como filhos, podemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou.